Vamos lá. Só alegria, beleza pura. Vamos começar aqui mais uma aula e hoje vamos trabalhar com esses povos simpáticos, povos nativo-americanos. A gente já tinha falado dos povos indígenas brasileiros, né? Que a gente focou bastante lá no caso dos tupis, tupinambás, toda aquela galerinha lá, né? Porque é importante reforçar aqui a importância dos povos nativo-americanos, porque senão a gente fica naquela ideia de só estudar o europeu e só o europeu, e aí a gente não cumpre com o nosso papel aqui de história, que o nosso papel é trabalhar os povos, todas as culturas aí que formaram o caráter, né, da cultura, o caráter do brasileiro, né? Então vamos lá. Então hoje, né, se anteriormente falamos aí dos povos nativos brasileiros, povos indígenas daqui da região das terras tupiniquins, vamos falar agora um pouco dos povos também que, né, constituíram grandes civilizações ali na região da América Espanhola. Lembrando que o Brasil era considerado América Portuguesa, que o Brasil era um pedaço da América que pertencia a Portugal. O Brasil ainda não era retratado como se fosse uma nação, o Brasil era retratado como se fosse uma colônia. E é importante lembrar que colônia não é independente. Colônia era tipo como se fosse um quintal que pertence a uma outra nação, uma metrópole. E a parte da América Espanhola é parte daqueles países que foram colônias da Espanha, como por exemplo Chile, Argentina, Equador, Bolívia, Peru, Venezuela. São todos países que têm essa coisa comum na história de ter sido colônias espanholas e por isso que eles falam também o idioma espanhol, né? Então não é à toa. A maior parte dos países da América Latina falam espanhol porque eles eram colônias da Espanha. O Brasil aconteceu de ser colônia de Portugal, por isso o Brasil fala português. Certo? Então, nesses países aí da América Latina também tinha grandes tribos indígenas, tribos não, já eram civilizações, sabe? Maiores do que muitos países europeus. A gente vai ver aí um pouco mais sobre eles agora. Então, o tema aí da nossa videoaula de hoje seria Aztecas, Maias e Incas. Olha que bonito, três grandes civilizações aí. Lindo, né? Ali no começo tem uma simpática lhama, né, que é muito característica aqui da América do Sul, da região ali da Cordilheira dos Andes. Olha que lindo. Aqui temos aí algumas gravuras aí representando os povos maias. Então vamos lá. O objetivo fundamental de tudo isso? O objetivo fundamental de tudo isso é você entender que antes da chegada dos europeus para colonizar a América já existiam grandes civilizações aqui. Então, por isso que quando a gente fala em descobrimento, é sempre utilizado descobrimento entre aspas. Até porque as terras da América já haviam sido descobertas por povos que a gente chama de nativos, por isso que são nativos americanos, ou a gente pode chamar também de ameríndios, que são os povos aí também. São várias palavras que você usa para denominar esses povos aí. Acho que se você colocar nativo, se você colocar ameríndio, eu vou entender o que você está falando e aí não vai ter problema nenhum. Né? Qualquer dúvida aí, por favor, aí nos comentários aí para a gente ler no final. Então, o continente americano, esse continente vasto, dividido em três partes, né? Você tem lá a América do Norte, a Central e a do Sul, gigantesco, ele era dominado por povos nativos antes da chegada dos europeus aí no século XV. Porque se você for ver lá, 1492, que é o período em que Cristóvão Colombo ele vai chegar às Américas, né, vai meio que entre aspas descobrir, de ser século XV. Então, antes ali no século XV, essas terras americanas já eram dominadas por vários desses povos. Olha que fantástico. Então vamos lá. Esses povos construíram civilizações complexas tão ricas a ponto de chocar os povos europeus. Né? O europeu ele não entendia, falou, pô, essa galera que está aqui vive numa região de floresta e como que esses caras conseguem, sei lá, erguer pirâmides tão alto, construções magníficas? Esses povos utilizavam ouro e prata nas suas construções também, até porque o ouro e a prata ela tinha significado diferente para esses povos nativo-americanos, né? Por exemplo, para o nativo americano, o ouro ele significava um pedaço do sol. O sol ele era um deus. Então o ouro ele tinha um significado ali que era religioso. O europeu não. O europeu, quando ele viu o ouro, ele falou: pô, ouro é o quê? É a oportunidade de ganhar dinheiro. Então você tem aí dois pontos de vista diferentes sobre uma mesma coisa. Então o europeu ele tem uma visão mais materialista, que é o que vai prevalecer, até porque hoje, se você vê uma barra de ouro, você vai pensar em lucrar com ela. Pô, estou rico.
Você não vai venerar um pedaço de barra de ouro. Então é sinal de que a nossa mentalidade é uma mentalidade que passa pela mentalidade europeia, certo? Então, para você entender como que é a diferença aí de mentalidade desses dois povos. Então, que mais? E três civilizações se destacaram, tem ok, maias, astecas e incas, povos maravilhosos. Os maias foram os primeiros a atingir o seu ápice no século IX e a partir do século IX aí, devido a diversas guerras, condições climáticas, eles entraram em decadência. Então, quando o europeu ele chegou nas Américas, os maias já estavam meio que em decadência, já estavam num declínio. Quando o europeu chegou na América, os astecas estavam indo para o seu apogeu, né? Então, o apogeu das astecas é a partir do século IX. Então, quando o europeu chegar aqui no século XV, os astecas eles vão estar, como os jovens costumam falar, no top. Eles vão estar no ápice da sua grandeza. Certo? E os incas também estavam no auge da sua grandeza, só que os incas é localizado mais na região sul. Por exemplo, você pega o Azteca ali na região do México, né? Maias é mais a religião ali, a região da América Central. E os incas ali é mais na região da Cordilheira dos Andes, que vamos ver aí detalhadamente. Lembrando aqui, ó, que bonito. Aqui temos o mapa, né? Aqui seria a parte da península do Yucatán. Aqui os maias teriam ficado nessa região verde aqui, né? Seriam os maias, olha que bonitos, que lindos. Pegando o sul do México. Aqui em cima, né? Aqui ficariam os astecas. Né? Os povos astecas eram chamados por outros povos rivais, eram chamados de mexicas, né? Que seriam aí filhos do sol, né? No idioma asteca. Então, por isso que da palavra mexica vai vir aí o que ficou conhecido mais atrás, aí, mais para frente aí, com o México. Olha que lindo. E aqui você vê claramente, aqui na região aqui da América do Sul, você tem a região da Cordilheira dos Andes. Olha que bonito aqui, pegando Equador, Peru, Bolívia, noroeste da Argentina e o norte do Chile. Vamos começar então pelos maias. Os maias formavam uma grande civilização. Na verdade, o maia, ao contrário do que foi o Azteca, ao contrário do que foram os Incas, os maias eles não eram formados em um grande império. Os maias eles se formavam, eles se organizavam politicamente muito parecido com o que os gregos fizeram na antiguidade, né? A gente não fala da Grécia como se fosse uma coisa só. Lembra? Lá na antiguidade a gente fala da Grécia como se ela fosse dividida em vários países. Lembrando, a Grécia era constituída de cidades-estados. Cidades-estados são cidades que são independentes. Esse fenômeno acontecia também entre os maias. Os maias eles eram organizados não em um império, mas em várias cidades-estados independentes uma das outras, apesar aí de terem a mesma origem maia. Então é muito parecido com o que aconteceu na Grécia, lá na parte da história antiga, certo? E aí os maias vivendo aí na Mesoamérica, Mesoamérica seria a América Central, né? Pegando ali alguns países como, por exemplo, El Salvador, Belize, Honduras e Guatemala, são todos aí países aí da nossa querida América Central. Os maias possuíam uma sociedade hierarquizada, dividida em várias classes, cada qual com a sua função específica. Então, também aí divisão de classes sociais entre os maias, onde o grupo mais numeroso, aqueles que mais trabalhavam nos camponeses, responsáveis aí pela agricultura e abastecimento das cidades. A elite, aqueles que se destacavam, que tinham certa nobreza, eles administravam o estado e exerciam aí funções religiosas, né? Lembrando que a autoridade máxima aí era um rei que era considerado também uma divindade, né? Eles encaravam o rei como se fosse um deus. Nunca foi um império centralizado. Essas diversas cidades-estados, assim como aconteceu lá na Grécia, que elas lutavam entre si, aconteceu também entre os maias. Os maias acabaram guerreando entre si também, e esse foi um dos motivos aí que levou a civilização maia também à falência, né? Então, cidades, quando elas crescem muito, têm diferentes interesses políticos aí, elas acabam entrando em guerra entre si. E temos aí algumas cidades aí que as que mais se destacaram entre os maias, né? Eu vou arriscar aqui pronunciar o nome dessas cidades, porém, né, a gente sabe que é um tanto complicado aí. Palantical, Calakmul e Chichen Itzá. Chichen Itzá seria uma espécie, se a gente pode colocar como se houvesse uma capital aí, seria aí a cidade de Chichen Itzá.
Olha que bonito. E outra coisa, em relação aos maias também, a gente tem que ressaltar aqui que eles eram politeístas, ou seja, lembrando que politeísta é aquela civilização, aquele povo que trabalha com vários deuses, né? Você não tem um deus só, você tem vários deuses. E eles utilizavam também aí sacrifícios humanos, ou seja, eles faziam dos seres humanos sacrifícios aí para agradar uma divindade. Os mais eles faziam como? As cidades, quando elas guerreavam entre si, elas pegavam os guerreiros mais poderosos, meio que sequestravam esses guerreiros mais poderosos de outra civilização, capturavam e sacrificavam em homenagem aos deuses. Era uma maneira de você exercer um poder aí, né? Você capturou os principais guerreiros de tal cidade, você sacrifica eles. É uma maneira de, como posso dizer, é uma maneira de você se destacar, de você ganhar prestígio aí nessa guerra, certo? Após o século IX, os maias entraram em decadência, lembrando que em decadência é quando entra em declínio, quando vai falindo, o que levou ao desaparecimento aí dos maias, né? Então você teve desastres naturais. Quem vive, quem tem chácara, quem trabalha com agricultura sabe que, lembrando que hoje você até tem, as pessoas costumam usar aí vários produtos aí para manter aí a vida útil, né? Para a agricultura ela não morrer, mas imagine isso no século IX. No século IX não tinha agrotóxico, não tinha nada. Então, se esquentasse um pouco mais ou se esfriasse um pouco mais, você perdia toda a sua plantação daquele local. E se você tem praga ou se você não consegue produzir na agricultura, é óbvio que esse cenário vai gerar fome, né? E fome aí gera crise social, política e etc. Doenças, né? Esgotamento das terras, guerras, a falta de alimentos resultantes da superpopulação foram alguns dos motivos aí que levaram à decadência da sociedade maia. Então, quando os espanhóis chegaram da região ali da América Central, os maias já estavam em decadência. Então, os maias eles não foram meio que conquistados pelos povos europeus. Na verdade, eles já até tinham sido conquistados por outros povos já, né? Então estava ali numa decadência terrível e triste. Em relação à ciência e tecnologia, os maias são muito conhecidos aí pelos cálculos matemáticos e pelas observações astronômicas e produziram obras grandiosas que chocaram os países europeus, como por exemplo a cidade de Teotihuacan, olha que bonito, que era um complexo aí que tinha 600 pirâmides. Aquela pirâmide, a gente fala pirâmide, mas o mais correto é zigurate, né? Zigurate é aquela pirâmide com a ponta, ela é achatada, né? Então imagina uma cidade, um complexo com 600 pirâmides. Então o europeu quando viu aquilo ele ficou louco, ele falou: "Nossa, mas como que esses caras fizeram isso?" Então era algo misterioso mesmo. E o templo e cidade de Tikal, né, também uma cidade maia, era um templo, tinha um templo com 70 metros de altura, que era considerado aí o maior edifício da América Antiga. Então o europeu, no auge da sua arrogância, que acreditava que somente os europeus eram capazes de construir coisas maravilhosas, quando ele viu aquelas civilizações, ele ficou de queixo caído. Ele falou: pô, como que esses caras conseguem fazer aí obras tão grandiosas, certo? E temos aí um exemplo aí de um zigurate. Olha que bonito, né? Astecas, né? Falamos dos mais, só tomar aqui um golinho de café. Vamos falar também aí dos astecas. Olha que lindo. Os astecas eles ocuparam ali, se os mais ocuparam a região da América Central, os astecas eles vão ocupar ali a região do México. Sul do México, região da Península do Yucatán. A população asteca, quando o europeu chegou aqui, girava em torno aí de 5, 6 milhões de pessoas e a capital vou ter um pouco de dificuldade para falar esse nome aqui, mas a capital é Tenochtitlan, que era o centro do Império Azteca e contava com mais de 140 mil habitantes. Então, 140 mil habitantes tem hoje o tamanho de uma cidade. Hoje não é considerada uma cidade tão grande, né? Uma cidade com 140 mil pessoas, mas se você for pensar que estamos falando do século XV, é bastante coisa sim. Naquela época é bastante coisa, hoje não é muita coisa não. E quando os espanhóis chegaram na região do México, na época, quem governava e era considerado um deus também por esses povos astecas era o Montezuma. Montezuma, né? Montezuma II, olha que lindo. O imperador asteca
E o Império de Montezuma chegou a ter aí 500 cidades. Então, os astecas, eles eram um império fixo, né, tinha uma capital e eles controlavam todas as cidades ao redor. É óbvio que essas cidades ao redor, muitas delas eram aliados, porém muitas delas também estavam ali sob a condição de obrigação. Eles perderam uma guerra e foram obrigados a estar ali. E por isso eles tinham que pagar ali tributos, tinham que pagar ali impostos, ou paga com coisas da agricultura, e por aí vai. De alguma maneira eles pagavam impostos ou fornecendo escravos, isso tudo para sustentar aí o Império Azteca. Então, já é para você pensar que dentro do Império Azteca, nessas 500 cidades, você tinha muitas cidades aí que estavam interessadas no fim, estavam interessadas aí na ruína do Império Azteca. Então, o espanhol ele vai utilizar isso muito bem, ele vai fazer aliança com quem estava insatisfeito com os astecas, vai se aliar a essa galerinha para poder atacar e derrubar o Império Azteca no final das contas. Né? Os astecas originários dos povos mexicas, né? Mexica, que significa Lago da Lua, e Nahuatl, oi que lindo, e que se fixaram ali às margens do lago Texcoco, né? Depois lá de um presságio, e é coisa já da religião deles, né? Que tem um deus que guiou eles até a região desse lago, e nesse lago Deus falou que ia formar ali a sede da capital do Império Azteca, então eles tinham toda uma justificativa também religiosa por trás da formação do Império Azteca, o que é bonito, o que é natural também. Aí temos aí um imperador Montezuma II, olha que bonito que ele é, né? Um vestido, isso era uma roupa praticamente de guerra aí, né? Pra você ver como que era bem diferente mesmo. A sociedade azteca possuía um imperador como topo da pirâmide social, ou seja, o imperador ele era o ápice ali nas classes sociais e era visto como um deus, né, importante, era uma representação de um deus importante aí dos astecas. Olha que bonito. Embaixo do imperador estava a nobreza, né, o pessoal que tinha cargos religiosos e tinha cargos também na administração aí do Império Azteca. A religião dos astecas era politeístas, ou seja, eles acreditavam também na existência de vários deuses. E uma característica importante também dessa religião asteca é o sacrifício dos seres humanos. Eles sacrificavam pessoas. Muitas vezes, quando o Azteca conquistava uma cidade, exigia lá um número de pessoas para serem escravizadas e pegava ali dessas pessoas, algumas, pincelava ali algumas pessoas desses inimigos e levava para o alto do templo. Tudo bem que antes dopava a pessoa, né? Dava um chá ali, a pessoa ficava anestesiada. Então os sacerdotes levavam no topo da pirâmide, né? Do zigurate, assim, levavam lá em cima, né? Porque a ideia da pirâmide é dela ser alta, porque ela ficava bem próxima aí ao sol. E o que, que eles faziam? Depois, quando essa pessoa estava dopada, eles pegavam uma faca feita lá de uma pedra, abriam o peito da pessoa, tiravam o coração e ofereciam esse coração ao sol. A religião azteca ela permitia esse tipo de coisa. Ela acreditava, os aztecas acreditavam que eles tinham que saciar a sede do sol. Por quê? Porque para o sol fornecer aí, o sol é uma divindade. Então, se você agradar essa divindade, você vai ter uma agricultura, você vai ter prosperidade, você vai ter riquezas aí no ano seguinte. Então era meio que um ritual ali. Eles utilizavam sacrifícios, né, de inimigos, mas também tinham sacrifícios ali que eram voluntários. Alguns astecas se voluntariavam por esse sacrifício. Aí é questão religiosa. Na cabeça de um religioso, você se sacrificar em nome de um deus, ou você está sentado ao lado dele no dia seguinte, né? Então isso era uma coisa de muito prestígio aí. E esses sacrifícios aí era feito com a pessoa viva ainda, né? Então retirava o coração da pessoa, a pessoa ainda é viva. Né? Então era uma coisa bem. O europeu ele se chocou muito com isso, né? Quando o europeu ele viu essa prática religiosa, ele achou absurdo. Mas lembrando que no século XV também a Igreja Católica queimava pessoas na fogueira, o que não é muito diferente de você sacrificar pessoas. Então as religiões elas têm aí as suas excentricidades. Repito, o problema não está na religião, mas sim nas pessoas e nas maneiras como essas pessoas praticam essa religião, né? Esses famosos aí atos religiosos, esses famosos aí como posso dizer, fanáticos religiosos. Certo? Peraí, só um minutinho aqui, deixa eu ver se deu erro. Não, tá certinho.
Que mais? O sacrifício aqui, né, finalizando, ele é realizado para agradar ao Deus Sol com a finalidade de ter uma produção agrícola saudável. Então, tudo isso era pensando na prosperidade. A economia asteca era baseada em agricultura, prática e utilizando principalmente as chinampas. As chinampas eram lagos, eram as chinampas eram ilhas artificiais criadas em cima de lago, até para aproveitar melhor o espaço. E nessas ilhas artificiais, eles colocavam lá milho, cacau, pimenta, tomate e outras coisas aí que são cultivos aí bem americanos. O europeu não tinha ideia da existência dessas coisas. E a semente do cacau era utilizada também como moeda em muitas cidades aí na prática de comércio. Né? E em relação à ciência e tecnologia, os astecas conseguiram aí elaborar um calendário com cálculo baseado no ano solar de 365 dias e desenvolveram um planejamento urbano impecável, né, que suas obras públicas incluíam quilômetros de estradas e aquedutos. Olha que lindo. E para finalizar aí o período dos astecas, aí, vamos falar sobre a chegada do Cortês. A gente não vai ficar muito focado no Cortês, não, porque senão a gente vai deixar de lado o que é importante. Se estamos falando dos povos nativo-americanos, temos que valorizar mais os povos nativo-americanos, né? Então não posso chegar aqui e falar do Cortês como se o Cortês fosse... Cortês ele tem um papel na conquista desses povos, mas ele não pode ser aí, digamos que o protagonista dessa história, né? O Império Azteca começou a ser destruído em 1519 com as invasões espanholas comandadas por Hernán Cortés. Então, Cortés, quando ele chegou aqui, ele chegou com 500 homens. Então, ele chegou lá com alguns barquinhos, com 500 homens, tinha alguns canhões, cavalos, tinha todo um armamento de fogo ali. E ele percebeu que para conquistar esses astecas, ele precisava do quê? Ele precisava se aliar a esses povos inimigos, que é o que eu falei lá antes, e se aliando a esses povos, ele conseguiu conquistar. Ele chegou a ficar uma relação, não uma relação de amizade, né? Mas ele chegou a conversar com Moctezuma, que é o imperador azteca, até porque os astecas eles tinham uma profecia que dizia que os deuses viriam através do mar. Então, quando os espanhóis chegaram através do mar, eles ficaram, pô, será que esses caras são deuses mesmo? Daí viu que o europeu, o homem branco, né, falou, pô, olha, eles são realmente fantasmas, são deuses, ó, não tem cor, não tem nada. Então, Montezuma pediu para conversar com o líder desses supostos deuses e o Cortés ele acabou se aproveitando disso, né? Ele acabou utilizando aí da boa fé dessas pessoas e acabou aí adentrando o Império Azteca e fingindo aí ser uma suposta divindade. E aí com isso ele fez aliança lá às tribos rivais e acabou conquistando o Império Azteca. Aqui um exemplo de Chinampa, uma ilha artificial construída em cima de um lago, utilizado aqui para se cultivar cacau, tomate, dentre todas as outras coisas. E esse aqui é uma divindade, é a principal divindade, é o deus Sol aí dos astecas, né, que é chamado de Huitzilopochtli. Não sei se a pronúncia é essa não, mas ele simbolizava o sol, simbolizava a guerra, que eram aspectos aí bem importantes aí da vida dos astecas. E os incas, se os maias desenvolveram na região ali central, os astecas ao norte, os incas se desenvolveram ali na região da Cordilheira dos Andes, né? Uma cordilheira é uma cadeia de montanhas. Você nunca reparou que quando o time de futebol brasileiro vai jogar no Peru, no Equador, na Bolívia, ele sofre por causa da questão da altitude? Então é isso. Essa região da Cordilheira dos Andes ela é mais alta, ela está bem acima do nível do mar. Né? Então, se eu não me engano, Cusco, que era a capital inca, está mais de 3.500 metros de altitude. Então é muito lá em cima. Então, uma pessoa que está acostumada a viver a um nível do mar, ela acaba sofrendo aí os sintomas que é o quê? Que é dificuldade de respirar, fadiga muscular, o cara não consegue correr. Então os incas, foi até difícil conquistar os incas devido aí a essas altitudes, né, que o europeu não estava acostumado com esse tipo de coisa. Então hoje, né, aqui, os países que se formaram depois ao local onde era o Império Inca seria o quê? Peru, Colômbia, Equador, Bolívia, norte do Chile e noroeste da Argentina, certo? A partir do século XV formaram um grande império na região da Cordilheira aqui na parte sul. Né? Os incas não chegaram a adentrar o Brasil. Esse cara aqui na América do Sul, aqui na região da Cordilheira dos Andes. Certo, a cidade, e o Inca também era um império, você tinha um império centralizado em Cusco, as outras cidades
foram conquistadas, foram amarradas ao redor de Cusco ali, né? Eram obrigados a pagar tributos também, inclusive eram obrigados a falar aí o idioma oficial, que era o Quichua. Quichua. Não sei dizer que é o principal idioma inca. E hoje mais da metade da população do Peru ainda fala esse idioma. O Peru foi um lugar onde tinha bastante, onde a presença do Império Inca foi muito grande, né? Então até hoje lá, dependendo do lugar que você for visitar lá no país, você vai ver aí que uma grande parcela da população fala esse idioma aí, o Quichua, né? Os Incas não desenvolveram uma escrita, mas tinham um sistema matemático envolvendo nós, cordas de diferentes cores, a fim de registrar a cobrança de impostos, número de pessoas e por aí vai, que é um sistema chamado Quipo. Então, o Quipo era uma maneira de você fazer registros, cálculos matemáticos que eles desenvolveram, né? Até hoje ninguém sabe falar muito bem como é que funcionava esse Quipo, certo? Estima-se que o Império Inca era composto de 12 milhões de pessoas dividido em 4 regiões. Então o Império Inca ele tinha 4 grandes regiões e ao centro desse império você tinha a cidade de Cusco. Né? Todo o Império Inca tinha aí cerca de 12 milhões de pessoas. 12 milhões de pessoas é muita coisa. Para você ter uma ideia, 12 milhões de pessoas é a cidade de São Paulo, mas a gente está falando do século XXI, a gente está falando de 2020. Aqui no caso dos Incas, a gente está falando do século XV. Então, um império com 12 milhões de pessoas é muita coisa, é um número exorbitante e realmente é de causar aí um impacto muito grande quando os europeus olharam, né, a grandeza, a magnitude desse Império Inca. Então, o Império Inca é dividido em 4 regiões, a cidade de Cusco ficava ao meio, tanto é que a palavra Cusco significa umbigo do mundo, ou seja, é o centro do império. Daí você coloca a sua capital no centro, que a ideia é o quê? Se alguém for invadir, é mais difícil chegar ao centro. A capital é o seu centro administrativo, então tem que ficar protegido ali. Então por isso que é normal, natural você centralizar a sua capital. Né? E na cidade de Cusco você tinha aí mais ou menos 40 mil habitantes e aqui, ó, 3.350 metros de altitude. Então é mais de 3 quilômetros para cima, cara. Então é complicado você respirar mesmo quando você vai num lugar desse. Você que está acostumado a viver a um nível do mar, né? Que com uma altitude próxima ao nível do mar, quando você sobe é complicado. Por exemplo, quando você vai para a praia, quando você sobe a serra, você já sente o efeito da pressão no seu ouvido, né? Parece que ele fica tapado. Isso é quando você sobe poucos metros de altitude. Imagine você subir aí a quilômetros de altitude. Então é complicado. E a ideia dos Incas também era o quê? Era construir a capital, as cidades, em regiões altas, de grandes altitudes, por quê? Para você proteger essas cidades aí, para você evitar invasões. Perfeito, a economia aí dos nossos queridos Incas era baseada aí, principalmente na produção de milho e batata, coisas que são bem características da região aqui da América do Sul. O Estado, né, era dono dessas terras, ou seja, o Império Inca distribuía essas terras entre as pessoas, né? Lógico que as pessoas nobres ganhavam pedaços de terras mais importantes, as pessoas que não tinham tanto prestígio social ganhavam os pedaços de terras menores, né, não tão bons. Agricultura praticada em altiplanos, né? Altiplano é o quê? Quando você pratica ela no morro. Depois eu tenho deixa eu ver se tem aqui uma visão aqui de um altiplano. Peraí que eu me perdi aqui. Bom, vamos ver mais para frente. Acho que eu separei uma imagem sim para mostrar. Então vamos lá, que mais? E também a utilização de lhamas e alpacas que fazem parte do ciclo econômico, principalmente na produção de tecidos, né? Lã para você produzir tecidos ou também para você colocar aí esses animais aí para fazer o trabalho aí de carga. E esta aqui é uma simpática lhama, um animal típico característico aí da Cordilheira dos Andes. Olha que bonitinhos ainda, que bonitinho, que lindo. Certo? A religião dos astecas eram povos politeístas, né? O Estado era teocrático. O Estado teocrático é quando você tem um imperador que é encarado como se fosse um deus, o que é diferente do que a gente tem hoje, né? Hoje os nossos políticos eles são escolhidos através de um voto, que é você gosta deles ou não. Eles não são ligados a, ele representa a vontade de Deus. Isso é besteira. Entre os incas isso fazia sentido, né? Então eles faziam vários rituais e cerimônias para garantir também práticas de agriculturas nos anos posteriores, porém eles não envolviam
sacrifícios humanos. O sacrifício humano é uma coisa que ficou muito marcado aí na religião asteca, certo? E animais como condor e jaguar eram sagrados para esses povos, olha que lindo. Os Incas foram conquistados em 1532, porque quando o europeu chegou na região dos Andes ali, eles já estavam passando por uma guerra civil, uma guerra de sucessão, né? Porque Atahualpa e Huáscar estavam brigando porque o rei Inca havia morrido ali de uma doença aí chamada varíola. Então ele morreu de uma doença e os seus filhos lutaram ali para saber quem ficaria com o poder. Como não chegaram num acordo ali, eles entraram numa guerra civil. Então, quando os espanhóis chegaram aqui, eles já estavam em uma guerra civil, né? Então eles já estavam fragilizados. Eles não estavam com 100% das suas forças, né? E Francisco Pizarro foi quem organizou a conquista espanhola, comandando uma expedição que contava com 200 homens. Então, com 200 homens, eles conseguiram aí ganhar de um império aí com 12 milhões de pessoas. E aqui você tem uma imagem retratando, né, essa conquista. Aqui os índios nativos americanos de um lado, você consegue perceber pela vestimenta, né, pela cor de pele, os nativos americanos aqui do lado, você consegue perceber também quem são os europeus, né? Então são características que saltam os olhos, né? Você consegue ver bem. Cortés tinha 500 homens, Francisco Pizarro tinha 200. Como que eles conseguiram conquistar impérios com milhões de pessoas? Primeiro, vamos lá, e tirando que os espanhóis estavam num cenário adverso, né? Eles chegaram numa região que eles não conheciam, então era extremamente hostil, era floresta para todo lado. Então, o que, que motivou isso? Então, vamos lá. Primeiro, o que contribuiu para matar bastante as populações indígenas, assim como aconteceu no Brasil, foram doenças. Então, doenças como varíola, sarampo, gripe, isso era comum na Europa, então o europeu já tinha anticorpo para lutar contra essas doenças. O europeu já estava adaptado a isso. Os povos nativos-americanos não. Então, quando chegou a gripe aqui, o sarampo, a varíola, matou, né, cidades inteiras, né? Então, a doença foi como se fosse uma arma biológica. Ela serviu aí para meio que para o extermínio desses povos, né? A gente está em 2020, está vendo aí o que é ter uma doença e o que é não ter uma vacina para ela. A gente está vendo o potencial aí da desgraça, né, acontecendo. Os europeus eles tinham uma superioridade bélica, que eles já tinham contato com armas que utilizavam pólvora, ou seja, armas de fogo, então tudo isso facilitou também, porque aumenta, né, o poder de mortalidade aí dos europeus. Então, armas de fogo, cavalos, armaduras, etc. E também tem aliança com os povos inimigos desses impérios. Então, todo império tem inimigos. Você vai atacar um império, você se alia aos inimigos para formar alianças. Então, tudo isso contribuiu aí para que cerca de 80% da população nativa original tenha morrido durante o século de conquista aí, que é o século XVI. Então, para você ter uma ideia de como que foi algo bem bizarro, né? Os outros 20% dos índios que acabaram sobrando, eles foram escravizados, né? Muitos foram colocados para trabalhar nas minas, né? Para extrair ouro e prata, e outros foram colocados aí para realizar outras atividades. Então foi um destino bem cruel aí para esses povos indígenas. Que fica aqui o meu muito obrigado, saúde, paz. E é isso aí. Um abraço e até a próxima.